Que bom estarmos novamente juntos nesses encontros da catequese. Convido você a rezar comigo uma Ave Maria, pedindo a intercessão da nossa Mãe, que nos ama tanto e cuida de cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O tema que nós vamos refletir hoje é os mistérios da vida pública de Jesus, do anúncio do reino à transfiguração. Então nós damos continuidade ao tema do vídeo passado. Terminamos o encontro passado falando que Jesus anunciava o reino de Deus. Todos os homens são chamados a entrar no reino de Deus, anunciado primeiro aos filhos de Israel. Este reino está destinado a acolher os homens de todas as nações. Para ter acesso a ele, é preciso acolher a palavra de Jesus. E Jesus anuncia o reino, ensinando que o reino de Deus pertence aos pobres e aos pequenos, isto é, aqueles que acolhem Jesus e seus ensinamentos com coração humilde. Jesus convida os pecadores à mesa do reino. Jesus vai dizer na sua palavra: não vim chamar justos, mas pecadores. Convida-os à conversão, sem a qual não se pode entrar no reino. E enquanto Jesus anuncia o reino, suas palavras são acompanhadas de numerosos prodígios, milagres e sinais. Os evangelhos vão nos contar que Jesus curava paralíticos, cegos, surdos, que Jesus ressuscitou mortos e que estes sinais de milagres e de prodígios manifestam que o reino de Deus está presente nele e atestam que Jesus é o Messias anunciado. No entanto, Jesus não veio para abolir todos os males da terra, mas para libertar os homens da mais grave das escravidões, a escravidão do pecado, que nos afasta da nossa vocação de filhos de Deus e causa todas as escravidões humanas. Bom, a chegada do reino de Deus é a derrota do reino de Satanás. Jesus disse assim: se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou a vós. Nos evangelhos temos também vários relatos de possessões. E esses exorcismos de Jesus libertaram aquelas pessoas do domínio dos demônios e também já antecipam a grande vitória de Jesus sobre o príncipe deste mundo. Vitória essa, gente, que se deu na cruz. E é pela cruz de Cristo que o reino de Deus deve ser definitivamente estabelecido. Deus reinou do alto do madeiro. Jesus vence Satanás com sua paixão, morte e ressurreição. E para estar junto com Jesus no anúncio do reino, Jesus escolheu 12 discípulos para estar com ele no anúncio do reino e para participar de sua missão. Jesus dá a eles participação em sua autoridade e os envia para proclamar o reino de Deus. Os 12 discípulos, chamados por Jesus, dão início à nossa igreja. Entre os 12 discípulos, temos Pedro, a qual Jesus confiou-lhe uma missão única:
graças a uma revelação vinda do Pai. Pedro havia confessado: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Nosso Senhor lhe declara nessa ocasião: Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Desde o dia, então, que Pedro confessou que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Mestre começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário ele, Jesus, ir a Jerusalém, sofrer muito, ser morto e no terceiro dia ressuscitar. Pedro acaba repelindo este anúncio e os demais também não compreenderam. E nesse contexto, então, nós temos o episódio misterioso da transfiguração de Jesus sobre o monte, diante de 3 testemunhas escolhidas por ele, os discípulos Pedro, Tiago e João. Também convido você a pegar comigo a sua Bíblia para a gente acompanhar junto a leitura da palavra, que vai estar lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, nos versículos de 28 a 35. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 28 a 35. A palavra vai nos narrar, então, esse episódio da transfiguração. Mais ou menos 8 dias depois dessas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, ele subiu a montanha para orar. Enquanto orava, o aspecto de seu rosto se alterou. Suas vestes tornaram-se de figurante brancura. E eis que 2 homens conversavam com ele. Eram Moisés e Elias, que, aparecendo envoltos em glória, falavam de seu êxodo, que se consumiria em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam pesados de sono. Ao despertarem, viram sua glória e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos, pois, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas, sem saber o que dizia, ainda falava, quando uma nuvem desceu e os cobriu com sua sombra. E ao entrarem na nuvem, os discípulos se atemorizaram. Da nuvem, porém, veio uma voz dizendo: Este é o meu filho eleito, ouvi-o. Ao ressoar essa voz, Jesus ficou sozinho. Os discípulos mantiveram silêncio e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Bom, por um instante, Jesus mostra sua glória divina, assim confirmando a confissão de Pedro. Mostra também que, para entrar na sua glória, deve passar pela cruz em Jerusalém. A paixão de Jesus é, sem dúvida, a vontade do Pai. O Filho age como servo de Deus. Nesse episódio da transfiguração que acabamos de ler, podemos perceber a presença da Trindade. O Pai na voz, o Filho no homem, Jesus, e o Espírito na nuvem. A transfiguração de Cristo tem por finalidade fortificar a fé dos discípulos em vista da paixão. A subida à alta montanha prepara a subida ao Calvário. Cristo, cabeça da igreja, manifesta o que o seu corpo contém e irradia nos sacramentos, a esperança da glória. Que, após meditarmos um pouco sobre os mistérios da vida pública de Jesus, e nesse finalzinho agora falando sobre a transfiguração, possamos desejar, como os discípulos, ter nossa fé fortificada e renovada para passarmos pelas tribulações dessa vida, sempre lutando
com o desejo de conversão para alcançarmos a vida eterna. Tenhamos sempre a certeza da presença de Jesus Cristo junto com cada um de nós. Obrigada por estarmos juntos nesse vídeo, crescendo nessa catequese. Deus abençoe a todos vocês.